Trens são símbolos de previsibilidade. Os trilhos são fixos. Horários são precisos. E cada movimento é registrado. Talvez por isso, esta história abale tão profundamente a lógica. Imagina um trem de passageiros em tamanho real, entrando em um túnel e jamais saindo. Sem colisão, sem explosão, sem corpos, sem destroços. Apenas ausência, um desaparecimento perfeitamente documentado, que desafia qualquer explicação há mais de um século. Hoje, no Ecos do Real, investigamos o impossível caso do Expresso Zanetti, o trem que aparentemente escorregou para fora da realidade. A história começa no norte da Itália, no verão de 1921. O Expresso Zanetti era respeitado pela pontualidade e pela rota impecavelmente mantida. Na noite do desaparecimento, 48 passageiros embarcaram, empresários, famílias, estudantes e 2 funcionários ferroviários, em seu turno habitual. Testemunhas descreveram uma partida tranquila, comum. O condutor fez sua checagem final. O maquinista comunique-se com o escritório da estação. Nada estava fora do normal. O trem partiu exatamente às 19 horas, seguindo rumo ao túnel de Lombardi, um corredor escavado na montanha décadas antes. Quando o Zanetti se aproximou do túnel, moradores próximos disseram ter visto seus faróis recortando a penumbra. O som metálico sobre os trilhos ecoava pelo vale, familiar, ritmado, reconfortante. O trem entrou no túnel, e a partir daquele momento, o mundo perdeu seu rastro para sempre. Do outro lado, trabalhadores aguardavam. O trem deveria surgir em menos de 2 minutos. Eles observaram. Esperaram 5 minutos 10. Inicialmente imaginaram um problema mecânico, mas ao tentarem contato sem sucesso, chamaram a estação. Algo estava errado. Terrivelmente errado. Equipes de busca foram enviadas imediatamente. O que encontraram dentro do túnel os deixou atônitos. Não havia nada ali. Nenhum trilho danificado, nenhum fragmento de metal, nenhuma lasca de madeira, nem marcas de frenagem brusca. O piso do túnel estava intacto. Os trabalhadores percorreram todo o seu comprimento, iluminando cada fenda com lanternas. Se um trem tivesse descarrilado, explodido ou queimado, haveria evidências claras. Mas o túnel parecia nunca ter sido atravessado pelo Expresso Zanetti. Durante 48 horas, as equipes ampliaram a busca, examinaram linhas conectadas, ravinas, bosques próximos e até áreas improváveis, fora dos trilhos. Um trem daquele porte não poderia simplesmente desaparecer. Mas o relatório oficial registrou algo perturbador. Nenhum vestígio da locomotiva, vagões ou passageiros foi encontrado. A causa do desaparecimento permanece desconhecida. O governo italiano solicitou análises de engenharia adicionais, procurando por dolinas ou falhas estruturais. Não havia nenhuma. O túnel era geologicamente estável, trilhos intactos. Clima calmo. O caso teria sido arquivado como um mistério terrestre insolúvel, se não fosse pelo que surgiu décadas depois. Um grupo de pesquisadores propôs uma teoria ousada. Talvez o trem tenha atravessado uma anomalia temporal ou dimensional. Não eram fanáticos, eram físicos conceituados, estudando anomalias gravitacionais. Apesar de admitirem o caráter especulativo, argumentavam que a ausência total de evidências exigia explicações não convencionais. Então, em 1955, mais de 30 anos após o desaparecimento, algo extraordinário aconteceu. 3 homens desorientados foram encontrados perto de um hospital psiquiátrico no México, vestindo roupas italianas antigas. Eles falavam italiano fragmentado e insistiam que eram passageiros do Expresso Zanetti. Os médicos presumiram confusão ou delírio, até que os homens disseram seus nomes. Os nomes coincidiam com indivíduos registrados na lista oficial de passageiros de 1921. Não eram nomes comuns. Eles relataram que ao entrar em uma névoa espessa dentro do túnel, sentiram o trem tremer, como se estivesse caindo no vazio. A última memória antes do apagão era o som do metal se distorcendo, como se o trem estivesse sendo puxado para fora de si mesmo.
Céticos chamaram aquilo de coincidência, mas as roupas, o comportamento e o intervalo de décadas levantaram mais perguntas do que respostas. Pesquisadores reabriram o caso. A ideia de que o Expresso Zanetti havia atravessado uma anomalia espacial, uma ruptura no tecido da realidade, ficou conhecida como o paradoxo Zanetti. Embora a ciência tradicional não o endosse, alguns físicos destacam que distorções repentinas no espaço-tempo, embora raríssimas, são teoricamente possíveis, sob condições específicas, envolvendo falhas gravitacionais, deslocamentos da crosta terrestre ou interações cósmicas desconhecidas. Algo assim poderia ocorrer por instantes. A dúvida era simples. Se houve uma anomalia, por que apenas 3 passageiros reapareceram? Teorias surgiram. O trem pode ter se fragmentado durante o evento. Partes diferentes podem ter emergido em tempos distintos. O restante do trem pode estar preso em uma camada dimensional inacessível. Outros sugeriram que a anomalia era instável, permitindo o retorno de apenas alguns indivíduos antes de colapsar. Hoje, o túnel de Lombardi permanece permanentemente lacrado. Oficialmente, por risco estrutural, mas moradores dizem que o fechamento foi abrupto e precedido por visitas governamentais sigilosas. Nenhuma equipe pública ou privada tem permissão para escanear seu interior. Histórias locais alimentam ainda mais o mistério. Alguns juram ouvir o rangido metálico ecoando dentro da montanha. Outros relatam flashes de luz na entrada selada, surgindo por segundos e desaparecendo logo depois. Céticos dizem que são fenômenos acústicos naturais. Crentes afirmam que o Expresso Zanetti jamais saiu do túnel. Jornalistas, historiadores e teóricos da conspiração revisitariam o caso inúmeras vezes. Novas cartas encontradas mencionam interferência governamental. Documentos desclassificados dos anos 1950 falam de um evento ferroviário de natureza anômala. Cada pista aprofunda o mistério, em vez de resolvê-lo. E depois de mais de 100 anos, a pergunta central continua intocada. Onde está o Expresso Zanetti?